Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Janot, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense, tenho mestrado em Estudos Estratégicos também pela UF, defendi minha dissertação recentemente e eu estou agora no primeiro ano do doutorado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas. Antes de mais nada, queria agradecer demais ao Casvin pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha saga TCC, porque significa falar de um momento que eu valorizo muito na minha vida, porque foi fazendo TCC que eu descobri que eu sou apaixonada pela atividade da pesquisa e me colocou nos primeiros passos para seguir a carreira que eu escolhi, porque eu decidi ali que eu queria ser professora e pesquisadora. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês vem exatamente disso, que é o quanto eu valorizo o momento do TCC, mas não só porque ele foi o primeiro passo, no meu caso, para iniciar a vida acadêmica, mas como um momento de conclusão, né? Acho que tanto a gente quanto toda a comunidade acadêmica universitária que se esforçam para que a universidade pública funcione, forme os alunos e cheguem até o momento da conclusão, acho que esses esforços eles são reconhecidos e honrados na hora que a gente para fazer o tal do TCC, né? Mais do que ser um mero procedimento para a gente adquirir o nosso diploma, por mais que muita gente pense, eu só quero entregar isso para concluir e seguir logo com a minha vida, parem para apreciar o momento da conclusão, né? Acho que é um momento que a gente mostra um respeito tanto para quem nos formou, lógico, aqueles profissionais que são éticos e sérios, e respeito ao nosso esforço também. Para falar da escolha do tema, como é que eu cheguei a relações civis militares no Iraque, no Brasil, na América do Sul, eu não escolhi esse tema de início, na verdade, eu não entrei em RI pensando que eu ia seguir nessa área, eu entrei em RI querendo trabalhar com o terceiro setor, mas enfim, e esse tema me escolheu. Esse tema apareceu para mim quando eu estava no sexto período, que foi 2016.2, eu tinha acabado de voltar da mobilidade internacional e na época estava muito pulsante a discussão sobre terrorismo por conta dos ataques do Estado Islâmico, todo aquele contexto no Oriente Médio. E eu voltei da mobilidade determinada a participar mais de grupos de pesquisa porque eu não tinha participado tanto dos primeiros períodos porque eu estava trabalhando. E eu achei a optativa de estudos da defesa com o professor Frederico. E na época eu não conhecia a disciplina, então eu fiquei meio receosa de estudos da defesa por acaso ser alguma coisa de estudar armamento, não era o que eu estava interessada. Mas fui para a aula para ver do que se tratava, para pegar a ementa e fui assistindo a aula do Frederico sobre estudos da defesa, que na realidade era uma matéria sobre relações civis militares. Aquilo ali mudou minha vida, porque eu fiquei impressionada, tanto vendo a exposição dele sobre o tema, tanto lendo os textos que ele tinha mobilizado, eu fiquei mobilizada. Eu fiquei indignada como me atendo mais às questões sobre intervenção, violência, autoritarismo e todas as problemáticas envolvendo Forças Armadas no Brasil, e eu também ficava indignada com alguns textos e outros textos eu achava fascinante. Então eu me dediquei àquela disciplina mais do que eu me dediquei a várias outras disciplinas da graduação. E por que eu tô falando isso? Porque foi muito importante ter encontrado esse tema que me mobilizava, porque foi ali que eu comecei a desenhar o meu projeto do TCC. Eu entrei para o grupo de pesquisa do Frederico, o Civilization, porque eu decidi que eu queria seguir pesquisando, aprendendo mais e aí eventualmente escrever sobre esse tema. E começaram a surgir perguntas. E é isso que você precisa para escrever um TCC e qualquer outro trabalho acadêmico. Um tema que te mobilize e que te faça fazer perguntas. Porque todo trabalho só vai surgir a partir de uma pergunta. É o seu problema de pesquisa. E quando você lê, quando você realmente lê e busca aprender mais sobre um tema, perguntas vão surgir. Então, é assim que começa o processo da escrita. Então, ali no final do sexto período, eu tinha meu tema, mas eu não tinha o meu objeto ainda. No grupo de pesquisa, eu estava me debruçando muito sobre a situação do Brasil e da América do Sul. Estava muito focada em relações civis militares no Brasil. Mas eu ainda queria fazer o meu TCC sobre um tema que também me era muito caro, que era o Oriente Médio. E aí, lendo sobre formação identitária do Exército Brasileiro, eu comecei a pensar em aproximações que o Brasil tinha com outros países que foram colônia, que sofreram intervenção, e eu cheguei no caso do Iraque, eu fui buscando se eu podia dos conceitos que eu tinha lido
para o Brasil, se eu podia achar aproximações com o Oriente Médio, mais especificamente com o Iraque, e eu consegui. Eu levei dúvidas para o Frederico, falei, Frederico, olha, eu acho que a gente pode pensar pretorianismo, o conceito de orfandade na situação do Iraque depois da invasão dos Estados Unidos, porque o que você faz com 400 mil soldados de diferentes forças de segurança bizarramente armados? Isso só podia dar problema. Mas eu queria analisar esse problema que se formou ali a partir de 2003 pela ótica que eu estava mobilizando, que era a ótica das relações civis militares. E aí ele começou a me fazer mais perguntas para ver se dava para fazer essas aproximações. A gente foi discutindo, foi conversando e a gente conseguiu montar, né, a análise do desmantelamento das forças iraquianas a partir do conceito da orfandade. E foi muito legal essa trajetória, foi muito enriquecedora, eu aprendi muito, porque ao mesmo tempo que eu lia sobre o Iraque, eu também estava lendo sobre o Brasil, e aí uma coisa foi completando a outra. Então, eu ia me preparando para fazer o TCC e também já estava matutando o projeto de pesquisa para o mestrado. Então, são processos que estão muito vinculados. A primeira dica que eu dou é essa, né? Tenham um tema que mobilize e um orientador que vocês confiem. Isso foi muito importante para mim, porque eu tinha um canal aberto de comunicação e de confiança com o Frederico para poder perguntar mesmo sobre o tema, para poder falar sobre prazos, falar sobre o processo da escrita, confiar na leitura dele e saber que ele estava confiando no que eu estava escrevendo. Isso também é muito importante, né? Ter um orientador que te conhece minimamente para saber como você escreve. Isso eu acho muito bacana. Mas nenhum orientador, gente, vai saber tudo sobre tudo, porque ninguém sabe tudo sobre tudo. Então, no meu caso, o Frederico era o especialista do INEST em relação civil-militar, mas ele falou, olha, Iraque não é a minha área. Só que ele já tinha orientado TCCs sobre o Iraque antes, ele estava inclusive orientando também uma amiga minha na época sobre o Iraque também. E aí a diferença de uma boa orientação é a orientação que te ajuda a correr atrás, porque esses materiais nem sempre estão à disposição. Então, ele ajudou a gente a procurar professores que podiam dar mais material sobre o Iraque, sobre o Oriente Médio, e a gente também correu atrás. Isso é muito importante. Quando você se depara com esse tipo de dificuldade, corre atrás. Vai em evento, procura pessoas, procura professores, mas procura em colegas também. Às vezes a gente fica muito determinado em procurar referências que a gente já sabe que são referências, mas às vezes suas referências podem estar do seu lado. Podem ser os seus colegas de turma ou seus colegas de pós-graduação, tanto na UF quanto em outros lugares. Eu lembro que eu cheguei até a fazer curso de árabe para poder tentar me aproximar mais do meu tema, lógico que não o suficiente para poder ler nas línguas originais, mas para conhecer mais um pouquinho, né? Essa parte de conhecer o seu tema é importante, até porque se você gosta dele, vai te ajudar a continuar escrevendo, principalmente quando a gente está desmotivado, está entediado, está cansado. Fazer um TCC sobre um tema que você não gosta, ou que foi te forçado goela abaixo, vai ser muito mais difícil de sair. E outro ponto que me ajudou a antecipar dificuldades na realidade foi ter feito essa decisão do que eu ia trabalhar quando eu estava na transição ali do 6º para o 7º período, porque a gente planeja as coisas e a vida acontece. E no primeiro período de 2017, eu tinha que terminar as obrigatórias e depois eu queria deixar livre para fazer o TCC. Não foi o que aconteceu, várias coisas se apresentaram na minha vida, então ajudou porque eu pude ficar 2017.1 com o TCC matutando, um banho-maria na minha cabeça, e 2017.2 eu pude me dedicar mais integralmente a ele, né? Ir a esses eventos, ir atrás das fontes e também já ir ajudando para engatar no projeto para o mestrado. Então, as coisas foram se desenhando dessa forma. Do mesmo modo que é importante ter uma relação boa, não precisa ser melhor amigo, mas ter uma relação boa de confiança com o seu orientador, tem uma relação de confiança também com o leitor. No caso, você precisa poder conversar com o seu orientador sobre quem vocês vão escolher para avaliar o trabalho de vocês, porque afinal de contas a gente quer pessoas com critério, que a gente sabe que vai ler o trabalho que a gente se dedicou tanto com seriedade, né? No meu caso foi o professor Vitor Leandro, e tanto a gente confia que foi também o meu leitor da dissertação. Então, isso eu acho muito relevante. Outra coisa, e para concluir a minha fala, que eu acho que é importante também quando a gente está nesse período da nossa vida, não se estressem em casa
com o TCC. O que eu quero dizer com isso? Não tentem discutir, às vezes, com o apoio que a gente não tem. É muito comum a gente não ter o apoio que a gente gostaria em casa sobre atividades acadêmicas. Muita gente não entende. E nessas horas, busquem o apoio de quem entende. Principalmente em termos de fake news e desinformação, é muito fácil a gente se sentir incompreendido por parentes que, enfim, não estão dispostos a ouvir, mas os seus colegas vão estar, alguns dos seus professores vão estar. São pessoas que já passaram por isso, são pessoas que entendem, que vão poder fazer críticas ao seu trabalho, mas críticas que te ajudam a construir um argumento melhor e não críticas que fazem você querer bater a cabeça na parede. Então, se dediquem a isso também. Às vezes um colega que você nunca falou antes pode ter muita coisa para contribuir para o seu TCC, para a sua formação. E aí, por isso, eu queria terminar parabenizando a iniciativa. Acho super bacana essas conversas mais horizontais, ainda que virtuais, sobre o TCC, porque é isso, todos nós já passamos por isso, a gente se estressa, mas a gente consegue, e todo o processo de escrita, seja na graduação ou depois, é um processo que dá um peso, mas é um peso que ninguém precisa carregar sozinho, ninguém deve carregar sozinho, né? A gente tem que escrever a várias mãos, a gente tem que produzir a várias mãos, e o conhecimento nunca é só nosso. Então, compartilhem, se associem e dialoguem. Acho que isso é muito importante também. E, por fim, gente, sempre que alguém quiser conversar sobre Forças Armadas, autoritarismo, mulheres na academia também, meus canais estão sempre abertos. Busquem as pessoas que você conhece para trocar uma ideia, para desabafar. A gente está sempre disposto a ouvir e conversar. Obrigada e saúde. Fiquem bem.